Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo do dia seguinte, depois de um empate amargo, 0 a 0 em São Januário. Vamos falar de Vasco, trazer atualizações, jogo da Copinha hoje, que vale vaga nas quartas de final. Antes de eu pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube, graças ao seu apoio, à sua força aí. Comenta também que ajuda, beleza? Bom, vamos falar de Vasco, começando sobre a Copinha. Hoje o Vasco pega o Urubu genérico, aquele lá, Flamengo de Guarulhos, que eliminou o Ibrachina na fase anterior. Até teve uma polêmica do caramba, porque tem vídeos rolando na internet dos torcedores lá do Flamengo de Guarulhos, indo para confrontar ali os moleques, né, a delegação do Ibrachina ali no vestiário, cara, batendo, cenas ridículas, cara. O cara com a criança no colo, batendo na janela, quebrando o vidro, os caras tacando água. Então, assim, um absurdo. Então, até para sobreaviso para a molecada do Vasco, que vão sofrer uma pressão hoje, na casa deles, reforçar aí a segurança para não acontecer esse tipo de situação de novo, que isso aí é imperdoável. Isso aí tem que, se acontecer uma atitude dessa, tem que fechar os portões e não deixar entrar, né? Tem que haver uma punição severa, porque são só crianças, cara. Imagina o trauma que essas crianças levam pro resto da vida por causa de uma cena dessa daí. Então tá aí, o Vasco entra em campo às 19 horas, tá? Deixa eu confirmar que eu tinha às 19 horas, tá? Para pegar esse Urubu genérico aí, se vencer, estará nas quartas de finais da competição. Boa sorte para a molecada, eu sei que eles estão fazendo aí o máximo, mesmo jogando contra jogadores sub-20, com moleques de 16, 17 anos aí, tá bom? Bom, vou falar aqui agora do Campeonato Carioca, esse empate de ontem, que foi bem amargo, e aí a gente ainda teve a cobrança do pênalti do Jair, que foi telegrafada, né? Acho que o pênalti bem batido é o pênalti que o cara consegue fazer o gol. Lógico que tem mérito do goleiro, e até fiz um vídeo curto, coloquei aqui, não sei se você acompanha aqui os vídeos curtos do canal, falando da história do Vitor Brasil, né, cara? Que a gente, lógico, ficou triste, chateado. Ele nem é goleiro titular do Bangu, ele é goleiro reserva. O titular é o Alexander, que não pôde agarrar porque pertence ao Vasco, está emprestado ao Bangu. E ele, em 2024, ano passado, abandonou o futebol, cara. Tem uma história aí bem assim, de superação. Então por isso que eu fiquei aí bem comovido com a história dele, que ele contou depois do jogo. Eu nem vi isso ontem, enquanto eu tava revoltado, puto. Vi hoje, né, ele falando que largou porque a mulher ganhou um menino recém-nascido, não dava para ficar viajando, ele só tinha mercado em segunda divisão no Sul, e era muito ruim para ele, para a mulher, para a criança, ter que ficar viajando para um lado, para o outro. E aí ele abandonou o futebol, engordou quase 20 quilos, e falou que não ia mais mexer com isso. Aí o telefone dele começou a tocar, ele não atendia, disse que não ia atender, e a mulher dele pegou e falou: atende, cara, pode ser uma oportunidade. E era para ele ir pro Bangu, acabou indo, tava lá se preparando, falou 150 dias treinando, chegando cedo, perdeu bastante peso, ficou em forma e ficou esperando a oportunidade dele. Ela veio contra o Vasco. O Alexander foi o goleiro titular na primeira rodada, que o Bangu perdeu por 1 a 0, e aí o cara catou tudo ontem. Aquela defesa do pênalti, a defesa daquela bola chapada, aquela bola que o Jean David bateu, foi uma pancada, cara. Então, são defesas aí que garantiram o empate pro Bangu. Então, parabéns aí pra superação do goleiro. Quero glorificar a Deus por tudo isso. Eu tenho uma história por trás disso aí. Em novembro de 2023, eu tinha decidido parar, porque meu nicho de futebol, eu fui muito pro Sul, joguei muito a segunda divisão lá do Sul, e eu tive um filho, o Isaac, ele tá com 2 anos agora, e eu orei com a minha esposa e a gente decidiu que não dava para ficar despencando para lá com um menino recém-nascido. Ela sempre me acompanhou, e um pai tem que estar presente, a gente sabe disso. E o motivo que eu me emocionei foi isso, porque eu tinha parado em novembro de 2023, ganhei, sei lá, 16 quilos. E o telefone tocou na metade do ano passado, 2024. Eu não quis atender, não queria atender. Falava para minha esposa: eu não tenho mais nada com futebol, não quero atender, não quero saber.
E minha esposa, uma mulher, sempre tem esse sexto sentido, é sempre bom a gente ouvir, né? Falou, atende, atende, atende. Eu atendi. Era o Bangu, graças a Deus. O esporte é isso, né, cara? O esporte ele traz sempre essas histórias de superação, independente de clubismo. Fiquei muito feliz aí pela história do goleiro João Vitor Vitor Brasil, e desejo para ele boa sorte e sucesso na vida, tá? Bom, o técnico Ramon Lima falou sobre o jogo ontem em entrevista coletiva de pós-jogo. Ele foi perguntado sobre os planos para esses 3 jogadores que para mim não tem condições de estar em campo, mais com a camisa do Vasco, Zé Gabriel, De Luca e Serginho, né, para as próximas rodadas, né, tendo em vista que o Vasco nem vai contar com esses jogadores para a temporada, tá esperando eles arrumarem um clube aí que encare pagar o que esses caras recebem, que eu acho difícil, ou dividir o salário deles com o Vasco. O Serginho, o Kosovo recebe mais de R$500 mil, cara, de salário. É os contratos maravilhosos feitos pela 777, que com certeza é empresário, com certeza diretor executivo, faturou uma coisinha com esses contratos que fizeram aí com uma empresa, essa empresa fraudulenta, né? Aí ele fala, ó, estão todos à disposição, quem fizer por merecer vai jogar. Você tá de sacanagem se você levar esses 3 caras para jogar contra o Boa Vista no domingo. Mais espaço, mas você optou por manter, por exemplo, De Luca, o Zé Gabriel e o Serginho, 3 jogadores que voltaram de empréstimo, mas que não devem ser utilizados. Queria que você falasse um pouquinho quais os planos para esses 3 jogadores para a sequência, para o próximo jogo, para as próximas partidas. Na verdade, estão todos à disposição. O que eu falei, a gente tem dividido forças, então a gente tem que dar minutagem para todos. O elenco está bem enxuto. Então a ideia é possibilitar todos aí terem a oportunidade, e com os treinos que são poucos, que a gente vai fazendo por merecer jogar. Bom, ele foi perguntado também sobre essa conversa com o Carille para trazer jogadores que estão no time principal para reforçar o time no Campeonato Carioca. Houve uma reunião e nessa reunião decidiram quais jogadores eles iam dar minutagem. Aí explica, né? É para dar minutagem aos 5 jogadores, que é o Souza, o Jair, Paulinho, Domingues e o Jean David, e que eles tinham ali um período, né? Não era para jogar o jogo todo, né? Tinha um período pré-determinado, por isso ele não colocou os caras como titular, colocou para jogar o segundo tempo, que era para jogar só 45 minutos. O Souza também nem era para ficar o jogo todo, acabou ficando. Acho disso também um excesso de frescura, né? Tá lá, cara, os caras estão desde o ano passado, já voltaram, já estão treinando, já jogou altos jogos do Campeonato Brasileiro e não pode jogar um Campeonato Carioca desde o início. Aí fica complicado. Coloca o que tem de melhor no primeiro tempo, faz a porra do resultado, aí depois você vai mudando, né? Acho que isso que devia ter sido feito, e aí dependendo do decorrer da partida, ou você tira ou você mantém, porque tá precisando do resultado. Minha opinião, mas vou deixar aí a opinião do técnico do Sub-20 que está comandando o Vasco no Campeonato Carioca. Alguns detalhes, assim, como foi a sua conversa com o Carille para definir quais jogadores ali iriam disputar essa partida hoje, e se na próxima partida lá em Bacaxá já terão outros jogadores também do grupo principal a serviço aí do time no Campeonato Carioca? Então, eu tive uma conversa com o Fábio, foi anteontem, a gente teve uma reunião e decidimos dar mais minutagem a alguns jogadores, né? Caso do Maxime, do Jean, do Jair, do Paulinho, do próprio Souza. Então, na verdade, a gente controlou, já tinha um planejamento do Jair e Paulinho de 45, e o Max também, e o Jean um pouco menos, cerca de 30 minutos ali. O Souza a gente ia sentir no jogo. Se ele ia suportar um tempo, se ele ia suportar 2, ele acabou suportando, até acho que pelo contexto do jogo do segundo tempo ali, de ter feito quase meio campo ali com o Bangu, e enfim, acho que é isso. Qual que era a outra pergunta? Mais jogadores. Do próximo jogo ainda vai ser debatido amanhã, enfim, aí a gente vai resolver internamente, ainda não tem essa resposta para te dar. Boa noite, Ramon. Bom, eu falei aqui ontem, até para finalizar nosso bate-papo de sexta-feira, sextou, né? Eu falei aqui ontem que o Vasco teve um jogo treino com o Olaria e venceu 3-1, né? E nesse jogo treino, a estrutura de um time titular, que foi o time titular no primeiro jogo treino do Vasco, ela foi mantida com 3 alterações, e eu vou explicar por que dessas alterações. Pelo menos 2 eu vou explicar por quê. Vamos lá, o time que o Carille colocou como titular para encarar o Olaria. Léo Jardim, PH, João Vitor, aí veio o Lucas Freitas no lugar do Lucas Oliveira, né? No outro foi o Lucas Oliveira. Aí vem o Piton,
No meio de campo, Hugo Moura e Cocão, porque saiu, obviamente, o Jair e o Paulinho para reforçar o time no Campeonato Carioca. Então ele entra com os dois, a dupla de volantes que acabou encaixando aí com o Rafael Paiva no Campeonato Brasileiro. Aí Tietê e Coutinho para fechar esse meio de campo do Vasco. Você tem uma trinca de volantes, né? Hugo Moura, Cocão, Tietê, Coutinho com mais liberdade, Alex Teixeira e Verratti. Essa é a estrutura que ele manteve até do primeiro jogo treino. E aí a gente já começa a ver o que vai ser o time titular do Vasco para a temporada, né? Com esses jogadores aí, o Alex Teixeira, o Verratti, o Coutinho, o Tietê, o Hugo Moura, o Cocão, acho que saem para a entrada do Paulinho e do Jair. Acho que vai depender muito do jogo também. Se precisar de um jogador de mais marcação, ele pode contar com o Hugo Moura. E essa indefinição na zaga, agora o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas e o outro que chegou, o Maurício Lemos, que pode também assumir essa vaga aí, junto com o João Vitor. Lembrar que o João Vitor, cara, no Campeonato Brasileiro do ano passado, foi proporcionalmente o jogador mais expulso da competição, tomava muito cartão. Então, é um jogador que certamente vai desfalcar o Vasco em várias partidas aí. Então, não dá nem para garantir que o João Vitor vai estar em todos os jogos aí e que a gente vai ter uma dupla de zaga titular com o João Vitor. Numa dessa aí que ele sai, entra um desses jogadores, assume ali a posição e ele acaba ficando no banco aí um tempo, né? E é assim que as coisas acontecem no futebol, enquanto não trouxer um outro zagueiro aí. Uma notícia triste para finalizar o vídeo, falei finalizar com essa, mas esqueci dessa informação aqui, ó. A gente falou do Adson, né, que era para ter voltado agora, mas não voltou porque tá com uma placa na perna que tá incomodando, e aí não se sabe se vai fazer uma nova cirurgia para remover a placa ou tirar, mas isso vai atrasar a volta do Adson. E agora sobre o Estrela, né, cara? O Estrela sentiu um incômodo no joelho operado e apresentou inchaço depois da reapresentação. A lesão agravada por alteração anatômica congênita. Ele nasceu com essa alteração, tá? E a cirurgia foi para estabilizar o menisco e corrigir essa alteração. A última ressonância mostrou que o joelho está curado, mas ainda há queixas consideradas normais no processo da recuperação. Ainda está sentindo dores e esse inchaço aí. Então, o departamento do Vasco, o Vasco não vai atropelar etapas e deve tratar com cuidado o retorno do jogador Estrela. Então tá aí, o Estrela não volta agora, vamos tratar com cuidado para poder voltar 100%. É uma notícia, duas notícias ruins, né, com relação ao Estrela e o Adson, que a gente achou que já ia contar com eles agora no início da temporada, e não vai. Fora a baixa do David, que só volta do meio do ano para lá, que foi uma lesão também no ligamento, né? Então tá aí as baixas no Vasco. Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma sexta-feira abençoada, muito juízo. Fique com Deus e saudações vascaínas.